Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia Félix, sejam todos bem-vindos ao canal Estúdio de Crochê. Na aula de hoje eu trago para vocês esse lindo Papai Noel. Olha gente como ele tá fofinho. Vou mostrar todos os detalhes para vocês, olha que perfeição. Reparem que nas trocas de cores praticamente não fica aquele degrauzinho, tá? Eu vou trazer todas as explicações para vocês aqui nessa videoaula. Ele ficou com 28 centímetros, é um ótimo tamanho para decoração de Natal. E o melhor de tudo, esse Papai Noel praticamente não tem costura. Conforme a gente vai tecendo, a gente já vai emendando as partes, principalmente o pescocinho dele, aqui a cabecinha, porque eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em costurar o corpo na cabeça, né? Então, para facilitar mais ainda, eu trouxe essa aula toda especial sem costura. A única coisa que a gente vai costurar são esses detalhes do rostinho dele, nariz, bigode e barba, tá? Só isso é costurado. Também pode ser colado para quem não quiser costurar. O restante, gente, a gente vai tecendo e já vai emendando. E para não ficar só nesse fofucho, eu vou trazer para vocês também a Mamãe Noel. Ai, gente, olha que coisa linda. Olhem esses detalhes. Olha esse cabelo da nossa Mamãe Noel. Tá um charme, né? Então eu vou trazer para vocês aqui no canal também. Primeiro eu vou gravar a videoaula do Papai Noel e logo em seguida eu vou trazer a videoaula da Mamãe Noel. Então, se você não for inscrito ainda, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Vamos para a lista de materiais. Pessoal, os fios que nós iremos utilizar aqui é da marca Amigurumi da Círculo, tá? Então vamos utilizar aqui o vermelho cereja na cor 3583. Vamos precisar também do branco na cor 8001. Vamos utilizar aqui esse chantilly na cor 7563 e esse castanha na cor 7625. Esses serão os fios utilizados, tá? A gente vai precisar de um par de olhos. Este que eu estou utilizando é com travinha de segurança no tamanho 14. A agulha que eu vou utilizar nesse trabalho é a 2,5. Vou precisar também de uma agulha de tapeçaria, um marcador de pontos e uma tesoura para os arremates. E vamos precisar do nosso enchimento. E para fazer a base do pé do Papai Noel, a gente vai precisar de um pedacinho de plástico acetato, tá? Esse que eu estou utilizando aqui é a tampinha da margarina. E aí depois que a gente fizer o formatinho do pé, a gente corta no tamanho do pezinho para encaixar para o nosso Papai Noel ficar em pé com facilidade. E em parceria com a loja Aviamentos Fio na Agulha, a gente montou um kit Papai Noel para vocês. O que vai conter neste kit? Todos os fios necessários para confeccionar o Papai Noel, o enchimento e o par de olhos. Então eu vou deixar o link para vocês da loja Aviamentos Fio na Agulha aqui na descrição desse vídeo. Quem tiver interesse em comprar o kit prontinho, é só clicar que já vai direto para este kit, tá? Eles fazem entregas para todo o Brasil e dão todo o suporte que vocês precisarem. Além do kit que a gente vai deixar disponível, a loja vende vários itens de artesanato. Então vale muito a pena visitar o site. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Pessoal, e a gente vai iniciar pelo bracinho, tá? Então, eu já tenho um prontinho aqui, vou fazer o outro com vocês. Então, vamos precisar de 2 bracinhos iguais. Vamos iniciar aqui fazendo um anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos. Vamos lá. 1, 2... 3, 4, 5
e 6. 6 pontos baixos dentro do anel, eu já posso puxar e fechar esse anelzinho. Essa já foi a nossa primeira carreirinha. Para a segunda carreirinha, a gente vai fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base. Então, vamos fazer um total aqui de 6 aumentos. Eu já gosto de arrematar este fiozinho, tá? Quem acompanha os meus vídeos já sabem aqui como eu faço no início do trabalho, ó. Eu vou tecendo e escondendo esse fiozinho do anel mágico, tá? Então, depois é só eu deixar ele lá atrás e cortar, tá bom? Eu vou fazer aqui 6 aumentos e no final dessa carreirinha, a gente vai ficar com um total de 12 pontos baixos. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, finalizei aqui a minha carreirinha de aumentos. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e no próximo um aumento. 2 pontos baixos juntos, tá bom? A gente vai seguir assim por toda essa nossa carreirinha, um ponto baixo e um aumento. E no fim dessa carreirinha aqui, a gente vai ficar com um total de 18 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, finalizei a minha carreira. E agora, pessoal, a gente vai fazer 2 carreirinhas toda em ponto baixo, ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou subir aqui as minhas 2 carreirinhas com 18 pontos baixos cada. Vou fazer as minhas e já volto com vocês. Prontinho. Agora, pessoal, a gente vai caminhar com 7 pontos baixos, um para cada ponto de base. Vamos lá. 1, 2... 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz aqui os meus 7 pontos baixos e agora a gente vai fazer o dedinho do nosso Papai Noel. A gente vai fazer aqui um ponto bolha. Como que eu faço o meu? Da seguinte forma. Eu laço o fio, venho no próximo ponto e faço um meio ponto alto sem finalizar, ó. Tiro só 2 laçadinhas. Vou mostrar pra vocês novamente, ó. Laço o fio, puxo o meu ponto, laço e tiro 2 alcinhas. Fica assim. Vou repetir isso mais 2 vezes. Vou precisar fazer 3 desse mesmo pontinho, ó. Laço o fio no mesmo espaço, puxo, laço e tiro 2. Ficamos com 3 laçadinhas na agulha. Laço o fio no mesmo pontinho ainda, puxo, laço e tiro 2. E a gente vai ficar aqui com 4 laçadinhas na agulha. Eu laço o fio e tiro todas, tá? Esse daqui é o nosso ponto bolha, ó. Agora, eu vou seguir aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o fim dessa carreira. Então, vamos fazer aqui 10 pontos baixos. O nosso dedinho já ficou pronto, a gente só ajeita ele, ó, fica assim, tá bom? Vou seguir fazendo 10 pontos baixos até chegar no último pontinho do marcador. E no fim dessa carreirinha, a gente vai permanecer com 18 pontos. Prontinho, pessoal. E nessa próxima carreira, a gente vai trabalhar com repetições, tá? Então, vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E uma diminuição. A gente vai repetir isso mais 2 vezes, 4 pontos e uma diminuição, 4 pontos e uma diminuição. E no fim dessa carreirinha, a gente vai ficar com um total de 15 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, e agora a gente vai fazer mais uma carreira de repetições, tá? Então, vamos fazer 3 pontos baixos, 1, 2, 3, e no próximo, uma diminuição. A gente vai repetir isso mais 2 vezes, 3 pontos, uma diminuição, 3 pontos e uma diminuição. E no finzinho dessa carreirinha, a gente vai ficar com um total de 12 pontos baixos. Eu vou finalizar os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, e essa foi a mãozinha do nosso Papai Noel, ficou assim, tá? Agora, a gente vai fazer a primeira troca de cor. A gente vai cortar o fio vermelho
E eu vou mostrar para vocês como eu faço para o meu arremate ficar perfeito, tá? Então, eu finalizei aqui o meu último pontinho, puxo esse fio, pego a minha agulha de tapeçaria. Agora, a gente vai criar aqui um novo pontinho, tá? Que é pra gente fazer aquele arremate invisível. Então, eu vou pular aqui o próximo ponto. Ó, vou tentar mostrar bem certinho pra vocês, porque todas as vezes agora que a gente for emendar uma nova cor de fio, a gente vai fazer dessa forma, tá? Eu tenho aqui o próximo pontinho, que é esse, tá? Eu vou pular esse próximo ponto, vou vir no outro ponto. Então, com a minha agulha, ó, de trás pra frente, pulo o próximo, venho no outro. Com a minha agulha nessa posição, eu passo ela aqui entre esse pontinho, ó. Ele vai criar aqui essa alcinha, tá, ó? E agora, aqui, com a minha agulha de cima pra baixo, eu venho aqui naquele último ponto que a gente fez, ó. Coloco a minha agulha aqui de cima pra baixo, tá? Entre as duas alcinhas do ponto, ó. Tem aqui as duas alcinhas. Eu vou encaixar aqui a minha agulha de cima pra baixo. E ajeito aqui, porque agora eu vou puxar e ele vai formar um novo pontinho, ó. Então, o que a gente fez aqui? Bem simples, tá? A gente eliminou aquele próximo ponto e fez um novo ponto em cima dele, ó. Estão vendo como fica perfeito, ó? Agora, eu vou passar o meu fio aqui pro lado de dentro, só para puxar esse fiozinho. E eu tenho que lembrar de ajustar esse pontinho para ficar do mesmo tamanho dos outros, ó. Aqui a gente nem percebe mais onde a gente emendou, tá? Vou passar esse fiozinho aqui pra dentro e dar um nozinho. Como que eu vou dar esse nozinho? Pra não ficar mostrando o fio, eu vou fazer ele sempre, ao invés de fazer de ladinho assim, eu vou fazer sempre de cima pra baixo, tá? Ó, então, vou passar aqui entre um ponto e outro de cima pra baixo e dar aqui um nozinho. Assim, ele fica parecendo outro ponto, então não fica mostrando que tem um nozinho ali. E já posso cortar esta sobrinha de fio. Então, todas as vezes que a gente tiver que fazer uma troca de cor, a gente vai fazer desse jeito, para não ficar mostrando, ó. A gente nem sabe aqui onde finalizou, porque fica perfeito, tá? Agora, eu vou pegar o meu fio branco pra gente continuar. Pessoal, agora a gente vai começar a subir o bracinho do nosso Papai Noel. Então, eu vou fazer aqui um nozinho na minha agulha com o fio branco, tá? Fiz aqui um nozinho. Agora, pessoal, eu quero deixar esse dedinho virado pra frente. Então, eu vou começar aqui na parte de trás da luvinha, tá? Ó, eu faço assim com a minha mãozinha, ajeito aqui, ó. Aí, deixo o dedinho pra frente e vou pegar qualquer pontinha aqui do lado de trás. Essa carreirinha, a gente vai trabalhar em ponto blow. A gente tem duas alcinhas aqui do ponto, a gente vai pegar apenas a alcinha de dentro, tá? Ó. Então, é trabalhando apenas na alcinha de dentro. Vou puxar aqui o meu fio para eu já começar a arrematar este fiozinho branco. E agora, pessoal, vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Lembrando que essa carreira toda eu vou fazer em ponto blow. Já vou mostrar para vocês como tá ficando, ó. Aqui fica sobrando essas alcinhas do lado de fora, porque depois a gente vai fazer o detalhe da luvinha aqui, tá? Então, esse fiozinho aqui já está arrematado, já posso colocar ele aqui para não me atrapalhar. E vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. E nessa carreirinha, a gente vai continuar com um total de 12 pontos baixos. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. E agora, eu vou fazer mais duas carreirinhas todo em ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar o ponto normal pegando as duas alcinhas, tá? Então, vou subir aqui duas carreirinhas com 12 pontos baixos cada. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei a minha carreirinha, está ficando assim, ó. Agora, eu vou cortar este fio
Vou fazer aquele mesmo arremate que eu mostrei pra vocês, porque a gente vai começar a trabalhar com vermelho, tá? Então, como eu já expliquei esse arremate pra vocês, vou fazer ele e já volto com o fio vermelho aqui pra gente continuar. Eu já fiz o meu arremate, ó, fica perfeito. E agora, pessoal, antes de continuar fazendo o bracinho aqui, a gente vai fazer o detalhe aqui da luvinha do nosso Papai Noel. Então, sempre, tudo que eu for começar aqui de outra cor, eu deixo sempre o dedinho pra frente e começo aqui atrás, tá? Pra todas as imperfeições ficarem aqui na parte de trás. Vou dobrar assim essa parte pra facilitar. E agora, a gente vai trabalhar naquelas alcinhas que sobraram, tá? Vou fazer um ponto baixo para cada alcinha, tá bom? Então, ó, já vou deixando esse fiozinho de lado para eu arrematar e vou trabalhando aqui nessas alcinhas. Vou fazer aqui um total de 12 pontos baixos, um ponto baixo para cada alcinha, tá? Ó, já vou deixando esse fiozinho aqui de lado e arrematando ele, ó. E vai ficando assim, ó, pra ficar com esse detalhezinho aqui da luvinha do nosso Papai Noel, tá bom? Vou fazer aqui os meus 12 pontos, arrematar este fio vermelho e já volto pra gente continuar subindo o bracinho do nosso Papai Noel. Prontinho, pessoal, olha como já está perfeita a nossa mãozinha, tá? O que diferencia o nosso amigurumi são os detalhes, tá bom? Então, a gente reconhece uma boa artesã com os detalhes do trabalho dela, tá? Então, por isso que eu mostro pra vocês cada detalhe, como arrematar, o que fazer pra ficar assim, ó, bem perfeitinho, tá bom? Agora, a gente vai emendar aqui o fio vermelho, lembrando que sempre eu vou dobrar assim e fazer sempre na parte de trás, deixando o dedinho pra frente. Todos os meus emendos de cores vão ser assim. A gente vai pegar aqui as duas alcinhas normalmente e vamos trabalhar aqui ponto sobre ponto, tá? Ó, deixando esse fiozinho de lado pra arrematar. Vamos fazer aqui um ponto baixo para cada ponto da base, ó. Normalmente pegando as duas alcinhas do ponto, tá bom, ó? Vamos subir aqui, pessoal, duas carreirinhas em vermelho, tá? Duas carreirinhas todas em ponto baixo. E no fim de cada carreirinha a gente vai continuar com 12 pontos baixos. Eu vou fazer aqui as minhas duas carreirinhas e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui as minhas carreiras em vermelho, já aproveitei, arrematei, cortei e arrematei este fio. Então, todas as vezes que eu finalizar uma cor, eu já vou cortar e arrematar o fiozinho igual eu ensinei pra vocês. E já coloquei também o meu enchimento aqui na mãozinha, porque a gente vai começar a subir esse bracinho, depois fica difícil encher. Então, eu vou tecendo e enchendo de enchimento, tá, pessoal? Agora, com o meu fio branco, já fiz aqui minha laçadinha na minha agulha, vou dobrar, deixar o dedinho pra frente e começar aqui de trás, ó. Normalmente, pegando os dois fiozinhos do ponto, vou fazer aqui ponto sobre ponto, tá? Então, esse bracinho, ele é simples na contagem, só dificulta um pouquinho essa troca de cor, mas fica muito bonito. Então, vale a pena, tá? Ó, vamos subir agora aqui 3 carreirinhas na cor branca, tá? Cada carreirinha vai conter 12 pontos baixos. Então, eu vou subir as minhas 3 carreirinhas, vou cortar e arrematar este fio e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, está ficando assim. Agora, eu vou emendar aqui o meu fio vermelho. E vou subir aqui 2 carreirinhas em vermelho, tá? Então, reparem que sempre a gente vai subir 2 do vermelho, 3 do branco, 2 do vermelho e 3 do branco, até dar a quantidade necessária que a gente precisa de carreiras, tá? Eu vou subir aqui as 2 carreirinhas em vermelho com 12 pontos baixos cada, vou cortar e arrematar o meu fio e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, e agora vou emendar aqui o meu fio branco e a gente vai subir aqui 3 carreirinhas na cor branca, tá? Ó,
fazendo ponto sobre ponto, normalmente já arrematando este fiozinho. Vou subir aqui 3 carreirinhas com 12 pontos baixos cada, tá bom? Vou terminar minhas carreirinhas, vou cortar e arrematar o meu fio. Pessoal, eu estou fazendo e já estou enchendo o bracinho, tá? Para depois não ficar difícil, eu não deixo para encher só no final. Eu vou trabalhando e vou enchendo essas carreirinhas, tá? Vou finalizar as minhas aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, e agora com a minha cor vermelha, ó, vou encaixar aqui e vou subir aqui as minhas 2 carreirinhas em vermelho, tá? Já coloco esse fiozinho de lado para eu ir arrematando e vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto da base, tá? Vou subir aqui as minhas 2 carreirinhas em vermelho com 12 pontos baixos cada. Vou cortar e arrematar este fio e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, o nosso bracinho está ficando assim. Agora, a gente vai fazer as 2 últimas carreiras em branco, tá? Então, o branco agora vai ser um pouquinho diferente. Eu vou subir aqui 2 carreirinhas todo em ponto baixo, tá? Ao invés de subir 3, eu vou subir 2 carreirinhas com 12 pontos baixos cada, tá bom? Vou subir minhas 2 últimas carreirinhas, não vou cortar o fio e já volto aqui com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui as minhas 2 carreirinhas em branco e já coloquei o meu enchimento no bracinho inteiro, tá? Agora, essa carreirinha aqui, a gente vai trabalhar fazendo repetições. Vamos fazer 2 pontos baixos, um para cada ponto de base e no próximo uma diminuição. A gente vai trabalhar assim por toda essa nossa carreirinha e no fim dessa carreira, a gente vai ficar com um total de 9 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho. E agora, pessoal, eu preciso deixar esse bracinho com o dedinho aqui centralizado, tá? E eu vou fazer uma carreira aqui fechando. Então, ó, reparem que o meu pontinho tá lá atrás e o meu dedinho aqui na frente. Eu tenho que deixar o meu dedinho centralizado na lateral, tá bom? Então, vou fazer mais um ponto baixo aqui no próximo ponto, só pra alinhar. E quando eu dobrar assim pra fechar, ficar certinho, tá bom? Agora, eu vou fazer aqui 4 pontos baixos, fechando esse bracinho. Então, eu pego o ponto da frente, o ponto de trás e faço um ponto baixo, ó. Ponto da frente, ponto de trás, ponto baixo, ponto da frente, ponto de trás, ponto baixo e o último, ponto da frente, de trás e faço um ponto baixo. Feito isso, eu já posso cortar este fio. Lembrando que eu não preciso deixar um pedaço longo, tá? Porque não vai ter costura. Eu vou tecer esse bracinho direto quando a gente estiver subindo o corpinho do nosso Papai Noel. E assim a gente já fica aqui com os 2 bracinhos e vamos começar agora a fazer o sapatinho do nosso Papai Noel. Bom, pessoal, então agora a gente vai fazer sapatinho e perninha do nosso Papai Noel. A gente faz um sapatinho pronto para o nosso Papai Noel ficar em pé com facilidade, tá? Eu vou mostrar os detalhes aqui para vocês. Então, a gente vai fazer a primeira perninha, cortar e arrematar o fio. E a segunda perninha a gente não vai arrematar, mas eu vou explicar aqui tudo para vocês. Então, antes de começar a tecer o nosso sapatinho, eu vou cortar aqui um pedacinho de fio, ó. Não precisa ser um pedaço longo, é só para depois a gente encaixar a nossa base, tá? Então, vou deixar esses 2 aqui de ladinho, porque a gente vai usar daqui a pouco. Vou iniciar aqui fazendo um anel mágico, ó. Reparem que a gente começa o sapatinho com fio vermelho, tá? Vou iniciar fazendo um anel mágico. Dentro desse anel, vou fazer 6 pontos baixos. Vamos lá. 2, 3, 4. Puxar aqui que ficou pequenininho. 5 e 6. 6 pontos baixos dentro do anel mágico.
puxo e fecho esse anel. Essa já foi a nossa primeira carreira, tá? A segunda carreira, vou trabalhando e escondendo o fio do anel mágico para fazer o arremate, tá? A segunda carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos em cada ponto da base. Então, vamos fazer aqui um total de 6 aumentos, tá? Eu vou fazer meus 6 aumentos. No fim dessa carreirinha, a gente vai ficar com um total de 12 pontos baixos. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, finalizei aqui a minha carreirinha. E nessa próxima carreira, a gente vai trabalhar fazendo um ponto baixo e no próximo um aumento. A gente vai trabalhar assim por toda essa nossa carreirinha e no fim dessa carreira a gente vai ficar com um total de 18 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, e agora nessa próxima carreira a gente vai trabalhar 2 pontos baixos, um para cada ponto de base e no próximo um aumento, que são os 2 pontos baixos juntos, tá? A gente vai fazer isso por toda a nossa carreirinha e no fim da nossa carreirinha a gente vai ficar com 24 pontos baixos. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, e nessa próxima carreira a gente vai fazer 3 pontos baixos, um para cada ponto de base e no próximo a gente vai fazer um aumento, que são os 2 pontos baixos juntos, tá? Eu vou fazer assim por toda a minha voltinha e no fim da minha carreira eu vou ficar com 30 pontos baixos. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui os meus 30 pontos baixos. E agora, a gente vai fazer um ponto que é um pouco diferente, tá? A gente vai fazer o ponto baixo na haste. Eu vou explicar para vocês como a gente faz esse ponto, que é para ele ficar com esse vincadinho aqui pro pé do nosso Papai Noel ficar em pé com facilidade, tá? Vou mostrar para vocês como que a gente faz o ponto baixo na haste. É o seguinte, a gente vai vir com a nossa agulha de trás para frente, assim, e vai colocar de frente para trás no próximo ponto. Ó, eu tô com ela nesse ponto, vou sair com ela no ponto do lado, ó. A haste é esse ponto aqui atrás, tá vendo, ó? Essa alcinha que fica aqui na nossa agulha. Aí eu puxo e faço o meu ponto baixo normalmente, ó. Venho aqui nesse ponto que a gente acabou de fazer e pego aqui no próximo. Puxo e faço o meu ponto baixo. Volto aqui no ponto que a gente acabou de fazer e pego no ponto do lado, ó, formando essa alcinha aqui atrás. E este é o nosso ponto baixo na haste, tá? Só fazer com calma que todo mundo consegue, tá bom, pessoal? Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ele fica. Vou fazer só mais alguns aqui para mostrar para vocês o vincadinho que já fica aqui no pezinho do nosso Papai Noel. Ele vai formando aqui como se fosse 2 pontos, ó. Fica esse ponto e fica esse ponto de cima, ó. Então, ele forma aqui como se fosse 2 pontinhos, porque depois a gente vai trabalhar nesses pontos de cima e esses daqui vai ficar sobrando, que vai ser a base para o nosso pezinho ficar de pezinho, tá bom? Então, agora eu vou continuar aqui até o fim dessa carreira. E no fim dessa carreirinha, a gente vai continuar com os 30 pontos baixos. Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei a minha carreirinha, tá? Ó, e ficou assim, igual eu mostrei pra vocês, um ponto aqui embaixo e um ponto aqui em cima. E agora a gente vai começar a trabalhar nesses pontos que formaram em cima, tá? Então, a gente vai fazer ponto sobre ponto, ó, normalmente, tá bom? Vamos subir aqui, pessoal, 5 carreirinhas com 30 pontos baixos cada, tá? Essa daqui é a nossa primeira carreira. Então, eu vou finalizar ela, vou fazer mais 4 carreirinhas e fica assim, ó, tá bom? Vou subir aqui as minhas 5 carreirinhas de 30 pontos baixos e já volto com vocês.
Prontinho, pessoal, subi aqui as minhas 5 carreirinhas, todas em pontos baixos, tá? E agora, a gente vai encaixar a nossa base, ó. A gente vai cortar um pedaço de plástico aqui do tamanho dessa base, tá? Então, eu ponho em cima da base e corto do mesmo tamanho aqui, tá vendo, ó? E aí, eu fiz aqui 2 buraquinhos com a tesoura. Eu peguei a tesoura com muito cuidado, porque é bem afiada. Fiz 2 buraquinhos e para facilitar a entrada da agulha, eu já coloco a agulha antes de encaixar lá, ó, porque daí ela já abre um pouco mais esse buraquinho e encaixa com facilidade, tá? Ó, feito isso, eu vou pegar aqui aquele meu pedacinho de fio que eu deixei no início, vou colocar aqui na minha agulha. Agora, eu vou encaixar aqui esse meu molde dentro do sapatinho. Só que eu não encaixo até o final, porque eu vou subir essa barriguinha aqui que fica no sapatinho, eu subo pra ficar assim, tá? Então, eu não encaixo o meu molde até o finalzinho lá, porque senão não vai ficar com esse vincadinho aqui que a gente quer, tá bom? Ó, eu faço assim, eu encaixo aqui até a metade desse pezinho e ajusto aqui assim, ó, pra ficar o vincadinho. Agora, pessoal, vou passar o meu fio aqui, ó, de cima pra baixo e depois de baixo pra cima, ó. Deixa eu só tentar enxergar aqui esse pontinho. Aqui, de baixo pra cima. Prontinho. Agora, eu puxo bem e amarro esses 2 fiozinhos, tá? Vou fazer aqui 2 nozinhos. Pode ser bem apertadinhos, tá? Posso cortar aqui essa sobra de fio para não me atrapalhar. Ó, agora eu ajusto aqui para ficar bem vincadinho. Eu sempre fico fazendo esse vinco, tá? Até depois que a gente colocar um pouquinho de enchimento no pezinho, a gente vai vincar assim. Por quê? Como a gente fez a base do tamanho certinho aqui dessa parte, se a gente apertar, essa base vai descer. Só que a gente quer deixar essa base assim, tá? Então, quando a gente for colocar enchimento, a gente não pode encher muito para essa base não descer. Ela permanece assim e o nosso Papai Noel fica em pé com facilidade, tá bom? Então, agora eu já volto aqui pra gente dar início nas diminuições do nosso pezinho. Bom, pessoal, vamos começar a nossa carreira de diminuição. A gente inicia aqui fazendo 6 pontos baixos, 1 para cada ponto de base, tá? Eu já fiz aqui 4, 5 e 6. E agora, a gente vai fazer 6 repetições de 1 ponto baixo e uma diminuição. Essa já foi a nossa primeira, vamos fazer a segunda. 1 ponto baixo e uma diminuição. Eu vou concluir aqui 6 vezes de 1 ponto baixo e uma diminuição e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, fiz aqui as minhas 6 repetições de 1 ponto baixo e uma diminuição e sobraram aqui 6 pontos baixos. Então, eu vou concluir os meus 6 pontos baixos, 1 para cada ponto de base, tá? E no fim dessa carreirinha, a gente vai ficar com um total de 24 pontos baixos. Vou finalizar os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Então, a nossa primeira carreirinha de diminuições ficou pronta. Agora, a gente vai fazer mais uma carreirinha de diminuições, tá? Vamos fazer aqui 6 pontos baixos, 1 para cada ponto de base. 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz aqui os meus 6 pontos baixos, agora eu vou fazer 6 diminuições, tá? Uma diminuição seguida da outra. Vamos lá, ó. Faço aqui a minha primeira diminuição. Tentem fazer essas diminuições bem fechadinhas, tá, pessoal? Para não ficar mostrando o enchimento, ó.
Reparem que o meu não mostra enchimento, porque eu faço ela bem fechadinha, tá? Lembram dos detalhes. Então, eu vou fazer aqui as minhas 6 diminuições, já fiz 2, vou fazer mais 4 e já volto com vocês. Pessoal, fiz aqui as minhas 6 diminuições e sobraram aqui 6 pontos baixos. Então, agora eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar no fim da minha carreira. E no fim dessa carreirinha aqui, a gente vai totalizar 18 pontos baixos, tá? Vou finalizar os meus e já volto com vocês. Prontinho, o sapatinho tá ficando assim, ó. Bem bonitinho, né? Agora, pessoal, a gente vai subir 2 carreirinhas toda em ponto baixo, tá? Então, vou fazer ponto baixo para cada ponto da base. Vamos fazer aqui 2 carreirinhas com 18 pontos baixos cada. Eu vou subir as minhas e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, subi aqui as minhas 2 carreirinhas toda em ponto baixo, está ficando assim, tá bom? Agora, a gente vai dar uma pausa aqui para colocar o enchimento aqui na parte da frente da botinha. Eu vou pegando de pouquinho em pouquinho e vou encaixando aqui nessa parte da frente com a ajuda da minha agulha, ó. Sem empurrar, tá, pessoal? Eu só tô encaixando aqui nessa parte da frente, ó. Não estou empurrando esse pezinho aqui para baixo, porque senão ele vai sumir aquele vincadinho que a gente deixou, ó. Nem precisa colocar muito enchimento, tá? E agora aqui eu dou uma ajustada naquele vincadinho que a gente deixou. Porque se eu empurro esse enchimento, eu vou mostrar para vocês, ó. Esse pezinho aqui, ele vai descer aquela nossa estrutura que a gente fez para o pezinho ficar em pé, tá? Por isso que eu tenho que colocar só aqui na parte da frente mesmo. E só um pouquinho já é o suficiente. Depois que eu terminar essa próxima carreira que eu vou fazer, eu vou colocar mais um pouquinho de enchimento só nessa parte, tá? Porque a parte da frente já está bem cheinha. Aí agora, pessoal, a gente vai fazer uma carreira em ponto baixo. Porém, a gente vai fazer ponto flow, que é pegando só a laçadinha de fora, tá? Ó, o ponto blow a gente pega a alcinha de dentro e o ponto flow a gente pega a alcinha de fora, ó. Vamos fazer aqui um ponto baixo para cada ponto da base em ponto flow. E no final dessa carreirinha, a gente vai continuar com os nossos 18 pontos baixos. Vou mostrar para vocês como fica aqui, ó, essa alcinha de dentro, que depois a gente vai usar essa alcinha para começar a subir a perninha, tá? E essa parte que a gente tá fazendo agora é esse detalhe aqui da bota, ó. É o que deixa a bota com esse detalhe maravilhoso, tá bom? Então, eu vou fazer os meus 18 pontos e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, e a botinha do nosso Papai Noel ficou assim. Eu já cortei e arrematei o meu fio, tá? E agora, com o nosso fio aqui, cor castanha, já fiz aqui o meu nozinho na agulha. A gente vai trabalhar naquelas alcinhas do lado de dentro, tá? Sempre começando pela parte de trás do nosso trabalho. Então, eu vou começar aqui pela parte de trás da botinha. Porque se ficar alguma imperfeição, ela fica pro lado de trás, tá bom? Vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto da base, pegando aquelas alcinhas de dentro que a gente deixou, tá bom? É só fazer com bastante calma que dá certo, ó. Conforme eu for tecendo aqui, ó, ele fica por dentro, fica assim, tá? Vou fazer aqui os meus 18 pontos baixos e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, ficou assim, ó. Agora, a gente vai fazer uma carreira de aumentos, tá? Então, vamos subir aqui, vamos fazer aqui 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e no próximo um aumento. A gente vai seguir assim por toda essa nossa carreirinha, 5 pontos em aumento, 5 pontos em aumentos. E no fim dessa carreirinha, a gente vai ficar com um total de 21 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, e o nosso sapatinho ficou assim, nossa perninha já está ficando assim. Pessoal, olhem esse detalhe, como fica bonitinho, delicadinho, né? Agora, a gente vai seguir com os aumentos aqui. Vamos fazer 6 pontos baixos, um para cada ponto de base.
2, 3, 4, 5 e 6. E no próximo, um aumento. Então, a gente vai trabalhar assim por toda essa nossa carreirinha, 6 pontos em um aumento, 6 pontos em um aumento. E no fim dessa carreirinha aqui, a gente vai ficar com 24 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei minha carreira anterior e já dei início aqui na minha nova carreirinha. Então, eu iniciei aqui fazendo 7 pontos baixos, um para cada ponto de base, e no próximo ponto a gente faz um aumento. A gente vai seguir assim por toda essa nossa carreirinha e no fim dessa carreira a gente vai ficar com um total de 27 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei minha carreira anterior e já dei início na minha nova carreira. Caminhei aqui com 8 pontos baixos, um para cada ponto de base, e no próximo um aumento. A gente vai seguir assim por toda essa nossa carreirinha e no fim dessa carreira a gente vai ficar com um total de 30 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei a minha carreira, ó. E assim a gente finaliza essa parte da perninha. Então, agora a gente vai precisar de 2 perninhas, tá? Então, a gente faz a primeira desse jeito que eu acabei de explicar pra vocês. Corta e arremata esse fio. Vai ficar assim. E aí, a gente faz a segunda perninha e para exatamente nesses 30 pontos e não arremata, tá? Porque na segunda perninha a gente vai fazer a junção das 2 perninhas, tá bom? Bom, pessoal, agora que eu já tenho aqui as 2 perninhas, eu vou caminhar com 7 pontos baixos. Isso daqui eu não conto como uma carreira, tá? Porque eu preciso chegar aqui na lateral da minha perninha. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ó. Chegamos aqui bem na lateralzinha, lembrando que essa parte aqui do pezinho tem que ficar pra frente, tá, ó. Essa parte aqui retinha vai ficar pra trás e essa parte aqui mais gordinha fica pra frente. Então, caminhei com 7 pontos só pra eu chegar aqui na lateral do meu pezinho. Vou fazer a mesma coisa com esse outro pezinho. Vou dobrar assim para eu saber onde é a lateral. Então, com os 2 pezinhos virados assim para frente, tá? A gente vai trabalhar pela parte de trás dos 2 pezinhos. Então, agora, eu vou juntar esses 2 pezinhos, tá bom? Ó, já caminhei com os meus 7 pontos, venho aqui na lateral desse pezinho, ó, bem no pontinho da lateral. Puxo esse fiozinho e faço aqui um ponto baixíssimo, unindo os 2 pontos. Agora, eu vou trabalhar aqui na primeira perninha, tá? Vou fazer um ponto baixo para cada ponto da base. Vou iniciar fazendo onde eu prendi com ponto baixíssimo, tá bom? Ó. Então, eu vou puxar aqui o meu fio, faço o meu primeiro ponto baixo. E vou seguir aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto da base, ó. 2, 3, 4, 5, 6 e vou seguir. Vou fazer 30 pontos nessa primeira perninha, ó, 30 pontos nessa, vou vir direto nessa e fazer 30 nessa. Então, vou fazer 30 pontos na primeira perninha, 30 pontos na segunda perninha e no fim dessa carreirinha a gente vai ficar com 60 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, já fizemos aqui a junção das perninhas, tá? Agora, essa próxima carreira eu já dei início. Eu fiz aqui 9 pontos baixos, um para cada ponto de base, tá? Então, essa carreirinha, ela vai ser uma carreira de repetições. Vamos fazer 9 pontos e no próximo um aumento.
2 pontos baixos juntos, tá bom? A gente vai repetir isso por toda a nossa carreirinha, 9 pontos em um aumento, 9 pontos em um aumento. E no fim dessa carreirinha aqui, a gente vai totalizar 66 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, finalizei aqui minha carreirinha. E agora, pessoal, a gente vai subir algumas carreirinhas todas em pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui um total de 11 carreirinhas todas em pontos baixos, sem fazer nenhum aumento, ponto sob ponto, tá? Vou fazer 11 carreirinhas com 66 pontos baixos cada carreira. Eu vou subir aqui as minhas 11 carreirinhas e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, já subi aqui as minhas 11 carreirinhas e está ficando assim. E eu já aproveitei para colocar o enchimento também aqui na parte da perninha, tá bom? Agora, eu já dei início aqui na minha próxima carreira. Essa próxima carreirinha, a gente vai iniciar fazendo 9 pontos baixos, um para cada ponto de base, e no próximo uma diminuição, tá? A gente vai seguir assim, fazendo por toda essa carreirinha 9 pontos, uma diminuição, 9 pontos e uma diminuição. E no fim dessa carreirinha, a gente vai ficar com 60 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. E agora, a gente vai fazer uma carreira toda em ponto baixo, porém, o ponto flow, que é pegando apenas a alcinha de fora, tá? Novamente, a gente vai deixar a alcinha de dentro, para depois a gente começar a tecer aqui a blusinha do nosso Papai Noel, tá bom? Então, eu vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base em ponto flow. E essas alcinhas aqui de dentro, ó, elas vão sobrando para a próxima carreira a gente começar a subir a blusinha, tá? Então, eu vou fazer um total de 60 pontos baixos e eu já volto com vocês. Prontinho, pessoal, e está ficando assim o nosso Papai Noel. Agora, eu vou iniciar aqui com a cor branco, tá bom? Ó, lembrando que sempre que eu for trocar de cor, iniciar uma cor nova, eu sempre vou começar pela parte de trás, tá? Então, agora, pessoal, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos, pegando aquelas alcinhas de dentro que a gente deixou na carreira anterior, que é para dar um detalhe aqui na calça do nosso Papai Noel, tá? Então, já vou deixando esse fiozinho aqui de lado para eu ir arrematando ele. E vou fazendo aqui um ponto para cada correntinha aqui que temos do ponto anterior, tá bom? Ó, vou fazendo aqui um ponto para cada uma. Já vou puxar este fiozinho e vai ficando assim, tá bom? Vou fazer aqui uma carreira todinha de 60 pontos baixos e eu já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei a minha carreira anterior e já dei início aqui na minha nova carreira. Essa carreirinha a gente vai começar a fazer as diminuições, tá? Então, eu fiz aqui 8 pontos baixos, um para cada ponto da base e uma diminuição. Então, a gente vai seguir fazendo isso por toda a nossa carreirinha, 8 pontos, uma diminuição, 8 pontos e uma diminuição. Quando chegar aqui no fim da carreirinha, a gente vai ficar com um total de 54 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei minha carreirinha. E agora, a gente vai fazer uma carreira toda em ponto baixo, tá? Vamos fazer uma carreira ponto, subponto. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto da base. E no final dessa carreirinha, a gente vai ficar com um total de 54 pontos baixos. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei minha carreirinha, já cortei e arrematei o meu fio, daquela mesma maneira que eu já ensinei para vocês, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai começar a trabalhar com o fio vermelho. E todas as vezes que a gente for fazer a troca de cor, a gente vai cortar e arrematar o fio. E sempre iniciar aqui pela parte de trás, tá bom? Então, vou prender o meu fio aqui em qualquer pontinho da parte de trás.
Já vou deixar este fio de ladinho para eu arrematar e vou fazer uma carreira toda em ponto baixo, tá? Vou fazer uma carreirinha com 54 pontos baixos. Vou finalizar essa carreirinha e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei minha carreira anterior e já dei início aqui na minha nova carreira. Fiz aqui um total de 7 pontos baixos, um para cada ponto de base, e no próximo vamos fazer aqui uma diminuição, tá bom? A gente vai seguir assim por toda essa nossa carreirinha, 7 pontos, uma diminuição, 7 pontos e uma diminuição. E no fim dessa carreirinha a gente vai ficar com um total de 48 pontos baixos. Eu vou finalizar essa carreirinha, vou cortar e arrematar o meu fio e já volto aqui com vocês. Prontinho, pessoal, já voltei aqui com o meu fio branco, já dei um nozinho aqui na agulha. Vou começar aqui em qualquer pontinho da parte de trás, prendo esse fio e vou subir aqui, pessoal, 2 carreirinhas toda em ponto baixo, sem nenhuma diminuição, tá? Vou fazer essa carreirinha e a próxima com um total de 48 pontos baixos cada, tá? Então, eu vou subir minhas 2 carreirinhas e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, fiz as minhas 2 carreirinhas e já dei início aqui na minha nova carreira. Caminhei aqui com 6 pontos baixos, um para cada ponto da base, e agora a gente vai fazer uma diminuição. A gente vai seguir assim por toda a nossa carreirinha, 6 pontos e uma diminuição, 6 pontos e uma diminuição. E no fim dessa carreira, a gente vai ficar com um total de 42 pontos baixos. Assim que a gente finalizar essa carreirinha, a gente já pode cortar e arrematar o fio. E lembrando que a gente vai tecendo e vai colocando o nosso enchimento para não deixar pro final, tá bom, pessoal? Vou finalizar minha carreirinha e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei, cortei e arrematei o meu fio. Agora, nessa próxima carreira, eu vou prender aqui em qualquer pontinho aqui do lado de trás o meu fio vermelho e vou trabalhar ponto sobre ponto. Aqui, pessoal, no vermelho, a gente vai subir 2 carreirinhas toda em ponto baixo, tá? Então, vamos fazer 2 carreirinhas com 42 pontos baixos cada. Após eu finalizar essas 2 carreirinhas, eu já posso cortar e arrematar o meu fio. Vou fazer as minhas e já volto com vocês. Bom, pessoal, já finalizei minha carreira anterior e vou dar início aqui na minha nova carreira. Porém, eu vou mostrar para vocês certinho onde a gente vai prender o nosso fiozinho branco, porque já já a gente vai colocar os bracinhos e a contagem que eu vou passar para vocês é de acordo com essa carreirinha que a gente vai fazer agora, tá? Então, eu preciso centralizar esse primeiro ponto baixo aqui, ó, numa linha reta do corpinho, ó, pegando aqui de baixo, eu subo aqui uma linha reta e prendo esse fiozinho aqui com ponto baixo. Já vou mostrar pra vocês como que eu sei que tá certinho ali na direção que eu preciso. Quando eu coloco a minha agulha assim, ó, tá vendo? Ela fica retinha no ponto que eu acabei de prender, tá vendo, ó? Então, fica centralizado aqui com o meinho do nosso corpo, tá? Então, prendemos aqui, a gente vai seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base, tá, pessoal? A gente vai subir aqui, vamos fazer aqui 5 pontos baixos, um para cada ponto da base. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, já vou deixar esse fiozinho de lado. 5. 5 pontos baixos, um para cada ponto da base. E agora, uma diminuição. A gente vai seguir assim, opa, pegando o fiozinho de trás. A gente vai seguir assim por toda essa nossa carreirinha, 5 pontos, uma diminuição, 5 pontos e uma diminuição. E no fim dessa carreirinha, a gente vai ficar com um total de 36 pontos baixos, tá? Eu vou finalizar os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, fiz a minha carreirinha e agora eu vou fazer uma carreira toda em ponto baixo, tá? Então, nessa carreirinha eu vou fazer um ponto baixo,
para cada ponto da base, tá bom, pessoal? E no fim dessa carreirinha, a gente vai continuar com os nossos 36 pontos baixos. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, e o nosso Papai Noel está ficando assim. Lembrando que eu estou tecendo e enchendo o corpinho para não deixar tudo para a última hora, senão fica bem difícil, tá? Agora, pessoal, a gente vai emendar os bracinhos. Então, eu iniciei aqui fazendo 8 pontos baixos, um para cada ponto da base, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos baixos, agora eu pego o meu primeiro bracinho. Lembrando que o meu dedinho, ele fica viradinho para frente do corpo, tá? Então, vamos nos atentar para não deixar o bracinho errado. Agora, pessoal, a gente tem 4 pontinhos no bracinho, então a gente vai fazer 4 pontos baixos, emendando o bracinho no corpinho. Vamos lá. Pego aqui o meu primeiro pontinho e volto aqui no corpinho, tá? Então, pego um do braço e um do corpo. E faço aqui um ponto baixo. Vai ficar um pouquinho difícil eu conseguir mostrar pra vocês, mas vou fazer o possível pra explicar direitinho, tá? Pega um do braço e o próximo do corpo. Emendo aqui o meu segundo ponto. Pego um do braço e o próximo do corpo. Faço o meu terceiro pontinho. Cuidando para não pular nenhum pontinho do corpo, tá? E o último, um do braço e um do corpo. Emendamos aqui o nosso primeiro bracinho com os 4 pontos baixos que tinha no bracinho, ó. Ficou assim. Lembrando que o dedinho está viradinho para frente. Agora, pessoal, a gente vai fazer um total de 13 pontos baixos, até eu chegar desse outro ladinho aqui. E eu já aproveito e vou arrematando este fiozinho aqui do bracinho que tinha ficado, tá? Por isso que eu falei que não precisava deixar um fio tão longo, porque a gente não ia usar esse fiozinho, ó. Já emendei aqui, já posso colocar esse fiozinho aqui para dentro do corpinho e continuar aqui fazendo os meus 13 pontos baixos, tá? Vou seguir fazendo até eu chegar desse outro ladinho e eu já volto com vocês. Prontinho, fiz aqui os meus 13 pontos baixos, ficou assim, tá? E agora, a gente vai emendar o segundo bracinho, da mesma maneira. Lembrando de deixar o dedinho virado pra frente, ó, dedinho pra frente. Vou colocar aqui o meu bracinho na direção, pegar aqui o primeiro pontinho do bracinho e o próximo pontinho do corpinho, tá? Já vou deixar esse fiozinho aqui pra eu já ir arrematando. E faço aqui o meu primeiro ponto. O próximo do bracinho e o próximo do corpinho. Faço o meu segundo ponto. O próximo do bracinho e o próximo do corpinho. Faço o meu terceiro ponto. E o último do bracinho com o próximo do corpinho. Faço o meu quarto ponto. E assim, a gente já emendou aqui o segundo bracinho. Agora, pessoal, para finalizar essa carreirinha, a gente vai fazer um total de 7 pontos baixos. E no fim dessa carreira, a gente vai continuar com os nossos 36 pontos baixos, tá? Vou finalizar e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, e já temos os bracinhos emendados. Tá ficando muito bonitinho o nosso Papai Noel, olha. E agora, continuando aqui, a gente vai fazer agora uma carreira de diminuição. Vamos fazer 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4. E uma diminuição.
e a gente vai seguir assim por toda a carreirinha, 4 pontos, uma diminuição, 4 pontos e uma diminuição. E no final dessa carreirinha, a gente vai ficar com 30 pontos baixos. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, e agora a gente vai fazer a nossa última carreira do corpinho, tá? Então, vamos fazer aqui 3 pontos baixos, um para cada ponto da base, e no próximo uma diminuição, tá bom? A gente vai seguir assim por toda a nossa carreirinha, 3 pontos, uma diminuição, 3 pontos, uma diminuição. E no fim dessa carreirinha, a gente vai ficar com um total de 24 pontos baixos. Assim que eu finalizar essa carreira, eu já posso cortar e arrematar o meu fio, porque aí a gente vai começar a subir a cabecinha, tá bom?